Boa noite, você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno, também pela web rádio Sagrada Família. Eu sou Henderson Souza e nós estamos começando agora o programa Por uma Família Melhor. E hoje é um dia muito especial, dia de juventude, um dia muito esperado por mim, aqui na difusora, aqui também na Basílica. E hoje nós temos um podcast, uma conversa muito legal com os jovens. E hoje eu estou aqui com os convidados que vão se apresentar agora. Boa noite. Boa noite, Henderson, boa noite a todos que nos escutam aí pelas redes sociais do nosso santuário e pelos ouvintes da difusora Pai Eterno. Boa noite a todo mundo, eu chamo Rafael, estamos aqui novamente com o Mr. Santos, né? Vamos apresentar o nosso projeto mais uma vez, né, Marcela? A gente já participou de um programa aqui e caso você não tenha acompanhado, né, acho que a gente pode falar novamente como é que é o nosso projeto. É o podcast do Jovem Católico, o preferido do Papa Francisco. Um beijo, Francisco. Mas é um projeto mesmo para a juventude, né? Não só para a juventude do nosso santuário, mas também para toda a arquidiocese. Nós estamos aí em todas as plataformas, querendo evangelizar, né? O mundo tenta vir, mas a gente... Vocês têm também um Instagram muito movimentado, que Estamos eu chegando acompanho. E para os nossos ouvintes também, para quem está nos escutando pela difusora, como que ele consegue entrar no Instagram, nas redes sociais de vocês? Para você chegar no nosso Instagram, você vai lá e pesquisa @mrsantos.podcast, que é o nosso podcast. Você pode achar todos os links dos nossos podcasts, todas as nossas redes sociais, contatos, tem tudo lá. mrsantos.podcast. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre qual tema? Hoje é sobre a força da juventude. Já dizia São Paulo a Timóteo, não vos desprezeis por seres jovens. E jovem tem um poder muito forte também e leva, né, praticamente a igreja a essa alegria, né, do evangelho. Já dizia São João Paulo II, grande santo e grande evangelizador em prol também da juventude. Você que quer saber um pouco mais sobre esse tema, acompanhe o nosso programa, ele está só começando aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vencer Sagrada Família, vencer Basílica, a extensão da sua casa. Eu estou aqui hoje com o Mr. Santos, a juventude aqui do Santuário Basílica Sagrada Família, e eles trouxeram um tema muito especial para nós. Hoje nós vamos estar falando sobre a força da juventude dentro da igreja, né? Dentro do mundo católico, nós vamos falar um pouco aqui também dos nossos grupos de orações, que tem aqui na nossa basílica, e a importância da juventude para a igreja, porque, como diz o Papa Francisco, o jovem não é nem o futuro da igreja, o jovem é o agora da igreja. Até porque muita gente assim até confunde o que é jovem, né, na verdade. As pessoas elas limitam, no caso juventude, a um sentido de idade. Mas sendo quando a gente estuda assim o que os santos falam, juventude é muito mais além disso. Juventude é muito vai além da idade, né? Vamos dizer assim. Claro que existem pessoas que já estão mais velhas, pessoas que já não são adolescentes, ou talvez pessoas que já não são tão jovens de idade. A gente tem que entender que a juventude, ela, além de ser uma coisa assim de
de idade, de vivência, também é uma questão, tipo assim, de ânimo, de perseverança. Se a gente for tentar definir o que é juventude, a gente pode falar assim que é uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de ânimo. E o jovem é essa característica, de ser cheio de vida, de ser sempre bem presente, bem animado. O jovem é a Muita alegria energia, né? era pra ter, né? É uma das características de Jesus Cristo. Lógico que quando ele morreu jovem, né? Com 33 anos, ele era jovem. Mas Jesus Cristo era aquele que levava alegria, mesmo nos momentos difíceis, né? E levava esse amor, né? De Deus para todos nós. E eu estava até falando antes da vinheta do Papa João Paulo II, e ele é um exemplo disso, né? Ele morreu já muito idoso e levava aquele ânimo, aquela esperança a todos nós, aquela felicidade que a juventude se São animava a João Paulo ver. II é mais jovem que muitos jovens aí, né? Ele criou a JMJ, né? Uhum. Ele foi o criador. Então, ele é... Por isso que ele é nosso patrono aqui da nossa arquidiocese, o padroeiro do setor juventude, que o Rafael faz parte, São João Paulo II. Ele é presença muito forte aqui para a nossa juventude aqui da arquidiocese. E é uma figura importante, né? Quanto a cruz peregrina andou pelo Brasil, né? Na jornada mundial que aconteceu no Brasil, eu acompanhei enquanto passou pela minha diocese e fui em várias cidades com ela. É uma emoção muito forte ali, ter esse sentido. E João Paulo II falava muito sobre esse sentido. Eu sei que foge até um pouquinho do nosso tema, mas falar sobre esse sentido é importante, porque muitas pessoas hoje, muitos jovens, estão perdendo o sentido de viver, estão sim, perdendo o sentido por que estamos aqui, como vamos fazer, e às vezes acaba caindo em depressão, em tristeza. Mas e São João Paulo II ele traz isso, ele dá um sentido, e nosso sentido é a cruz, né? E ele coloca a cruz peregrina para passar, e a gente lembrando sempre que Cristo ele morreu na cruz por nós, e o nosso verdadeiro sentido enquanto cristãos é a evangelização e é o amor na cruz. Tanto é Isso é que, muito bonito. tanto é que aquela hora lá que a Marcela falou assim, uma pessoa cheia de energia, né? Que eu falei assim, em tese era pra ser, né? É verdade. Por que que a gente percebe do jovem hoje? O jovem hoje ele vive muito acuado, muito no ócio, muito no tédio, não tem ânimo pras coisas. Por exemplo, assim, quando a gente sai em missão, a Marcela, ela faz parte de grupo de jovens, vê os jovens constantemente, até os jovens até um pouquinho mais velhos, né? A gente vê aquela pessoa assim que era pra estar cheia de alegria, cheia de energia, com ânimo, fica naquela, parecendo, fica naquele desânimo, naquela preguiça, fica tipo assim, poxa, cara, olha a sua idade. Tem idoso que tem mais ânimo do que você. Tem gente que tem preguiça de andar, sei lá, uns 100 200 metros pra pegar alguma coisa. Tem gente que fica com preguiça de ficar, por exemplo, na Santa Missa. A gente tem que ficar em pé muitas vezes, né? Por muito tempo, principalmente depois do ofertório, até a hora que a gente vai comungar, mais ou menos, a gente fica de pé, certo momento que a gente fica em joelho. E aí as pessoas ficam, nossa, mas que preguiça, não quero ficar de pé, eu quero sentar. E isso é bastante triste a gente perceber, porque a juventude não era para ser assim. A juventude, ela, na verdade, ela move o mundo. Se não fosse por conta da juventude, muitas coisas não teriam acontecido. As mudanças que a gente quer fazer. Basta você olhar, por exemplo, claro, agora não julgando politicamente, mas as revoluções no mundo, os movimentos políticos, tudo começaram Pelos pela jovens. juventude. Então, o jovem, ele é capaz de... Se eu não me engano, é Santa Catarina de Sena que fala, né? Jovens, se forem aquilo que Deus quer, serei capaz... Não sei se é Santa Catarina ou Santa Teresa d'Ávila, que fala, serei Santa capaz de botar Catarina. fogo no mundo. E assim, trazer também, desde sempre, Deus acreditou nos jovens, né, Rafael? Então, trazer essa verdade para esse programa hoje, para você que nos escuta, especialmente falando para o jovem mesmo. Coragem, meu filho, vamos lá, você tem que ser a força, tem que ser a energia da nossa igreja, né? Então, existe, desde da Sagrada Escritura, aqui na Cristo Vivit, essa exortação apostólica que o Papa Francisco escreveu ano passado, após a JMJ, ele cita isso, né? Que Deus sempre acreditou nos jovens. Então, ele vai lá desde no Velho Testamento, falar dos profetas, dos reis, e ele cita as características, né? Ele fala lá de Gedeão, que foi um cara muito sincero com Deus. Falou assim, Deus, tá deixando acontecer isso, e como que vai ser agora? Aí Deus fala, não, meu filho, acredita que você vai libertar o povo.
Ele fala também de Samuel, né? Que Samuel, na sua insegurança, mas ele soube ouvir a voz de Deus, né? Quantos nós, jovens, somos inseguros, não sabemos se a gente vai comprar uma bicicleta, que vestibular que vamos prestar, qual o caminho a seguir, mas ele se dispôs ao Senhor e falou, fala, Senhor, que teu servo escuta, né? Vamos citar outro aqui, Davi, que era o mais fraco, o mais pequeno, né? Mas Deus viu nele o bom coração. Então, colocando essas características desses jovens, aí o Papa cita outros, cita Salomão, cita Jeremias, cita Ruth também. Essas características, né? De ter audácia, de ser sincero com Deus, nós precisamos ser sinceros com Deus, de ter um bom coração, de ter a coragem, né? De fazer a vontade de Deus. Com isso, nós vamos ter a força e queremos fazer muito barulho, assim, barulho no bom sentido, né? Na evangelização, levar a boa nova de Deus para os outros. E os jovens, de fato, como eu falei no início, né? Futuro da igreja, o agora da igreja. Somos nós que vamos ser as famílias, vamos ser os padres, as irmãs religiosas, os consagrados. Por isso que, coragem, meu filho, levanta, você que nos escuta aí, e vamos, que tem muita coisa na igreja para fazer. Você falando, eu lembrei muito do testemunho da irmã Dulce. Irmã Dulce começou desde muito jovem a evangelizar, a fazer toda aquela dinâmica de ajudar as pessoas doentes, né? E no filme dela mostra muito isso. Um filme lindíssimo que você também está convidado a assistir. É um filme da Globo Filmes, da irmã Dulce. A arquidiocese até promoveu ele, mostra ela ainda muito jovem, enquanto entrou no convento, ajudando ali as pessoas mais carentes, principalmente as pessoas doentes, e ela mesmo, com as dificuldades, a irmã Dulce tinha problemas respiratórios desde muito nova, desde da sua juventude, e mesmo assim ela não desistiu. E quantas vezes, né, nós jovens queremos desistir porque nós estamos cansados, ou porque eu trabalhei demais, ou porque a minha mãe falou para mim não fazer isso. Nada dá certo na minha vida. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de pensar que os problemas fazem parte da nossa vida e seguir em frente em busca do nosso sentido, do nosso propósito, que é ser jovem, que é evangelizar, que é ser feliz, buscar a felicidade. E buscar a nossa felicidade é importantíssimo. Eu lembro até que Dom Geraldo Luiz Magela me falou uma vez, assim, numa das festas de Trindade, falou assim, meu filho, a felicidade, a sua felicidade importa, e é muito importante. O jovem, ele precisa também ser feliz, né? Ser feliz dentro desse sentido, dentro desse propósito da vida cristã. E nós somos felizes, né? Quem é enganjado, quem já encontrou esse sentido, quem busca, quem vive Cristo, sabe que a juventude da Igreja Católica é muito alegre, busca sempre a felicidade. Problema a gente sempre vai ter, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia a nível mundial, mas todos nós cristãos somos também convidados a carregar nossa cruz, mas nós temos que aprender com isso e superar e utilizar dessas dificuldades para engrandecer a nossa vida, não é verdade? E Henderson, uma coisa interessante que você falou é que existem dificuldades no caminho. A gente tem que entender que felicidade não é sinônimo de viver sem sofrimento. O sofrimento faz parte, a tristeza faz parte. Se ela acontece é porque Deus permite e Deus ele providencia essas situações porque elas vão fazer a gente mais forte. A gente não amadurece por conta de todas as felicidades do mundo. A gente realmente amadurece quando acontece alguma coisa de difícil. Uma tristeza, uma decepção, um sofrimento, um trauma, tudo isso faz a gente crescer. E a felicidade no sentido cristão não é viver sem sofrimento, é ser santo. E quem melhor para a gente falar sobre essa questão de felicidade do que os santos jovens da nossa igreja, não é, Marcela? Ah, sim, a gente pode citar aqui, falando em sofrimento, a Beata Chiara Lute, né? Porque ela foi uma jovem do nosso tempo, ela faleceu, se eu não me engano, acho que bem no início dos anos 90, ou final dos anos 80, uma coisa assim, não me recordo a data, mas ela, naquele sofrimento, se você vê os testemunhos, se você ler a biografia dela, ver vídeos na internet, no YouTube é fácil de encontrar. Era câncer, né? Ela teve câncer.
Assim, ela morreu em um pouco tempo, mas as pessoas que iam visitar ela para dar um conforto, elas saíam confortadas por Chiara, porque ela se entregou, assim, verdadeiramente a Deus. Ela sabia que a felicidade era estar com o Senhor, era o céu, era a busca da santidade. Então, as pessoas muitas vezes não tratavam, às vezes tentava tratar ela como coitadinha, tá doente, tudo muito jovem, uma doença muito difícil. E ela, não, se o Senhor quer, eu também quero. Então, aquela dor, aquele sofrimento fortaleceu mais a fé Tanto é dela que ainda. se você pegar a foto de Chiara Lute, né, doente, ela tá lá toda magra, estado terminal, sem cabelo, e sempre com um sorriso tão grande. Quando a gente falou aqui na sinceridade de Gedeão, liga uma coisa com a outra, porque quando ela chegou do hospital, isso tem na biografia dela, e a mãe dela, elas conversando, falou assim, tá bom, mãe, eu entendi, a doença é assim, tá, eu posso morrer, eu vou morrer. Aí o livro, se eu não me engano, chama... Ai, gente, sou muito ruim de memória. 25 minutos, se eu não me engano. É 25 segundos. É, Mas eu acho muito bonito nessa parte que você tá falando, porque quando ela descobre, né, que tá doente, ela entra pro quarto isso. e fica alguns minutos dentro do quarto. E depois desses poucos minutos, ela sai com um sorriso no rosto. Pois é, e assim, o que passa na nossa cabeça, né? Ela teve uma conversa sincera com Deus. Então, se o Senhor quer, eu também quero. Outro que também, puxando aqui essa questão de doença, outro que morreu jovem e doente foi Carla Kurtz, né? Beato Carla Kurtz. Se eu não me engano, ele tinha leucemia, se eu não me engano. E tem até um vídeo dele. Tipo assim, alguns dias ou no mesmo dia que ele descobriu que ele tava doente, ele fala, né? Eu sou destinado a morrer. E hora nenhuma ele fica com cara triste, nenhuma hora ele fica decepcionado. Ele diz, eu sou destinado a morrer. Sorri, despede e algumas semanas depois desse dia ele morreu. É muito bonito, Carlos Acuti. Tem um vídeo dele na internet, ele falando que ele falou assim que se o testemunho dele de toda a história desse sofrimento que ele estava passando ajudasse uma pessoa, ele já estaria feliz, né? Por toda a vida dele. E eu acho muito bonito, né? Porque utiliza desse sofrimento, dessas dificuldades, para ajudar o próximo, para estar próximo de Deus e confia em Deus. Então a confiança em Deus é muito importante, principalmente nesses momentos de dificuldade que nós passamos. Muita gente agora perdeu o emprego, muita gente que casou recentemente, né, passando dificuldades por conta da pandemia. Nós temos que acreditar, né? Eu mesmo já passei muitas dificuldades na minha vida enquanto jovem. Já morei um tempo só, morei um tempo até de favor. Eu gosto de falar, morei até de favor com uma grande amiga minha que me acolheu muito num momento de muita dificuldade. Mas a gente tenta tirar esses momentos difíceis confiando no Senhor. Nós temos que acreditar no Pai Eterno. O Pai Eterno, Ele nunca nos abandona, Ele nos ama e sempre nos conduz. E agora eu vou chamar um rápido intervalo. Vou chamar o Santuário News com a Maju e depois um quadro que nós estamos tendo aqui no programa, que é uma pílula de fé, que é um momento de oração. Quem vai trazer essa pílula de fé para nós hoje é o Tony Alisson. Mas antes, vamos com o Santuário News com a Maju. Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Basílica News. Hoje é dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e aqui no Santuário Basílica Sagrada Família você pode receber a bênção e a medalha ainda nas missas das 19h30 e das 22 horas. Venha rezar por Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e receber a sua bênção e a sua medalha. Nesse domingo, dia 29 de novembro, começa o Advento. É o primeiro dia desse período que prepara para o nascimento do Menino Deus. O Advento dura 4 semanas ou 21 dias. Lembrando que é um momento de preparação do nosso coração e da nossa família para esse momento tão especial que é o nascimento de Jesus. E para viver mais intensamente o Advento, você pode fazer a sua coroa. Aqui, na loja oficial Sagrada Família, nós temos o kit, que você pode montar a sua coroa em casa e usá-la durante as refeições. Lembrando sempre que é um momento muito especial de confraternização em família e de pedido pela preparação para o nascimento de Jesus no Natal.
E o Basílica News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vencer Basílica, vencer Sagrada Família, a extensão da sua casa. Fé, do latim fides, que quer dizer fidelidade. Duas letras, uma palavra tão importante. Em Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:1 diz que fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito daquilo que não se vê. Nos dias de hoje, precisamos ser homens e mulheres de fé. Mas existe algo que neutraliza a fé na nossa vida. O medo. O medo me paralisa. O medo te paralisa. O medo nos faz perder a fé. Diante dos nossos problemas, diante de uma enfermidade, diante de uma luta, de uma tempestade em nossas vidas, o medo pode nos paralisar e tirar do nosso coração, tirar da nossa vida a nossa fé em Deus. Aconteceu isso um dia com os apóstolos. Quando Jesus andava sobre as águas, a Bíblia conta que os apóstolos estavam em um barco. E uma tempestade estava acontecendo naquele mar, naquelas águas. E Jesus, andando sobre as águas, surpreendeu os apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos começaram a gritar de medo, apavorados. Eles não tinham identificado que aquele homem andando sobre as águas era Jesus. O medo faz isso. Quando nós temos medo diante das tempestades da vida, podemos esquecer de Jesus. Podemos esquecer da nossa fé em Jesus, porque, como eu disse, o medo nos paralisa. Os apóstolos foram paralisados, menos um. O nome dele era Pedro. Pedro também sentiu medo, pois o medo é normal do ser humano. Sentimos medo. Mas a diferença de Pedro foi que ele não permitiu que o medo o paralisasse. E Pedro, olhando para Jesus, disse: Mestre, se és tu, faça que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. Pedro era doido. Pedro teve uma atitude ousada. E Deus gosta dessas pessoas. Se não formos ousados, nunca vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Talvez em algum momento da sua vida você se deparou com uma enfermidade, com um ataque do inimigo, com uma tormenta, com uma dificuldade, e você teve medo, e por isso ficou paralisado. Sua fé foi neutralizada. O que eu quero que você aprenda hoje, e eu quero aprender junto, é que precisamos, diante dessas situações, escolhermos a fé e abandonarmos o medo. Pedro então dizendo para Jesus: Mestre, se és tu, faça que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus disse: Vem, Pedro.
E Pedro caminhou sobre as águas. Redobrando a tempestade, Pedro afunda, porque Pedro parou de olhar para Jesus. Ele já estava andando sobre as águas. Ele já estava vivendo o sobrenatural. Mas mais uma vez sentiu medo. E dessa vez ele deixou o medo paralisá-lo. Mas Jesus, como ele sempre faz, porque Jesus nunca nos abandona, ele segura na mão de Pedro e o salva. Meu irmão, minha irmã, na sua vida, na minha vida, diante das dificuldades, temos duas formas de viver as dificuldades: como Pedro ou como os apóstolos. Os outros apóstolos ficaram com medo e ficaram paralisados naquele barco. Nunca na sua vida, jamais deixe o medo te paralisar. Abrace a fé em Jesus. Ele pode te fazer andar sobre as águas, andar sobre a sua enfermidade, andar sobre a tempestade, porque Ele é Deus e Ele te ama. Meu irmão, que você hoje seja cheio do Espírito Santo e que a fé em seu coração possa incendiar, reinflamar, para que você tenha uma fé expectante diante das adversidades, diante dos problemas. Não permita que o medo te domine, mas seja um homem, uma mulher de fé, em nome de Jesus. Amém. Quero que você cante essa canção comigo, mas não da boca para fora. Que você cante orando, que você cante em profunda oração. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Honra minha fé, Senhor. Eu sei o que o Senhor tem pra mim. Tuas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei, o teu Espírito está agindo em mim, Jesus. Aleluia. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala.
Meu Deus, honra minha fé. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor. A gente acabou de escutar essa oração, esse momento musical tão lindo com o Tony Allison, falando um pouco sobre fé, né? E hoje eu tô aqui com o Mister Santos, todas as sextas-feiras, com esse podcast, com esse bate-papo muito especial aqui direto da Web Rádio Sagrada Família e também ao vivo pela difusora Pai Eterno AM 640. E eu quero falar para você mesmo que nos escuta aí através das ondas da rádio, agradecer muito pelas mensagens que vocês mandam aqui para o Santuário Basílica, também nas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Eu quero agradecer muito as mensagens, os pedidos de oração. Eu sempre acompanho, estou aqui sempre acompanhando, pegando esses pedidos de oração, mandando para o altar. Você que nos acompanha de Goiânia, fora de Goiânia, muitas pessoas de São Paulo que nos acompanham, muitas pessoas do Sul, pessoas fora do Brasil também, muitas pessoas do Uruguai, da Argentina, que nos acompanha aqui no programa. Eu quero mandar um abraço muito especial também para toda a equipe da difusora Pai Eterno. Além de nós, aqui no Santuário Basílica, tem toda uma equipe para fazer esse áudio, esse som e essa imagem chegar aí até na sua casa, até no seu rádio. Seja daqui, lá nos estúdios da difusora, na antena da transmissão lá na difusora na Chácara Salinos. Então toda essa equipe em prol da evangelização, para levar o amor de Deus e levar o amor, né, da Sagrada Família até você, até o seu coração. Então eu agradeço muito, pedir também para você deixar o seu pedido de oração, a sua intenção. Nós estamos aqui sempre para orar com você, por você. Então entre nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, @Basílica da Sagrada Família, e deixe lá a sua intenção, sua pergunta sobre o tema, também sobre os diversos temas que nós temos aqui no programa. E aqui, direto da Web Rádio Sagrada Família, eu vou estar respondendo vocês. Hoje nós estamos aqui com a juventude. Eu falava um pouco no último bloco sobre a imagem, né, sobre a imagem de São João Paulo II, também dos santos, né, dos santos em geral, como eles nos mostram o caminho da santidade, o caminho da juventude plena, e como é bom ter essa esperança, né, essa força da juventude dentro desse ambiente cristão e também dentro da nossa vida. Nos fortalece muito. A gente estava falando, né, antes da gente vir para esse intervalo, falando sobre os jovens santos, né? A gente falou um pouco sobre a história de Chiara Lucci, falamos sobre Carla Cutis, e a gente pode falar sobre vários. Na verdade, a igreja ela tem um monte de jovens santos. Inclusive, um dos padroeiros dos nossos intercessores, né, do Mister Santos, a gente fala que é São Domingos Sávio. Que a gente usa bastante a frase dele quando ele fala, né? Se eu não conseguir a santidade, eu nada teria alcançado neste mundo. São Domingos Sávio, ele morreu com, se não me engano, 14, 15 anos, bastante jovem. E também São José Sanches del Rio, que morreu com 14 anos, mártir. Pra você ver, tipo assim, o tanto que a juventude é forte. Um adolescente de 15 anos teve a coragem de dar a vida, literalmente dar o sangue por conta de Jesus, né? A gente sabe a história, se você não sabe, pesquisa a história de São José Sanches, e também tem um filme muito bom, se você nunca viu, chama Cristiada, fala um pouco do contexto em que ele estava inserido, e ele fala assim, que ele não... que induziram ele a renunciar a Cristo. E aí torturaram ele, parece que arrancaram os escalpos dos pés, ameaçaram fazer um monte de coisa, e a única coisa que ele falava era Viva Cristo Rei. Inclusive a festa litúrgica dele não tem muito tempo que foi, se eu não me engano. Eu acho que é fevereiro, março. Será? Nossa, então eu tô... Você tá bem ruim, Rafael. Tô bem ruim. Essa pandemia, tenho certeza que desconfigurou. Outro exemplo de jovem também, agora um pouco mais velho, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, morreu com 24 anos. Sim, muito jovem. Ela é minha intercessora, Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém. E escreveu um livro ótimo, que você está convidado a ler também. Todos nós cristãos, eu acho que deveríamos, principalmente jovem, deveria ler o livro de Santa Teresinha, que é a História de uma Alma, que é um livro que conta a sua autobibliografia, mas eu falo que nem é uma bibliografia, né?
é uma literatura para quem é católico, para quem é jovem, porque é lindo e conta um pouco dos seus testemunhos. Uma coisa bonita também que eu acho de Santa Teresinha, já que você puxou o gancho assim para Santa Teresinha, e eu amo ela, é que ela fala que nós devemos sempre testemunhar a nossa vida, né? Nós nunca devemos guardar para os nossos dentro dos nossos corações. Então nós temos que falar os milagres, as coisas boas, o que nós aprendemos, né, durante o nosso percurso, durante a vida, né? Ela mesmo que viveu 24 anos mais intensamente, forte ali, conheceu até o Papa, né? Quantas pessoas... Ela foi até o Papa, né? Foi Pedir até pra o entrar. Papa. E assim, é muito bonito, porque Quem que era você o olha... Papa da época, você sabe? Eu não lembro agora de cabeça. Mas é muito bonito porque, mesmo se a gente for olhar hoje, até para as irmãs é difícil. Até a gente que vive aqui dentro da Não, igreja pensa, é difícil a de ver o força e a Papa. coragem, né, dela. Sim, É ali porque tão nova, né? ela precisava ter 18 anos para poder entrar no convento. Sim. E ela conseguiu entrar antes porque ela pediu pro Papa. Ela foi até o Papa. E assim, mesmo assim, ela não conseguiu assim que ela pediu. Ela teve que esperar mais um pouquinho para ficar mais velha, mas era o sonho da vida dela. E essa viagem até o Papa mudou a história dela. Ela passando por vários lugares na Itália e também pela Europa. Ali, aquela região é perto, né? Tudo que você vai ali é perto. O Brasil que é muito grande, né? Você vai fazer uma viagem... você tem que andar tantas horas, quantos quilômetros, né? Semana passada eu tava ali viajando, vendo um pouco nossos irmãos do Espírito Santo, e uma viagem, assim, parece próxima, mas demora tanto. E ali na Europa sempre é muito próximo, e às vezes isso facilita, né? Para conhecer as histórias. E ela conta, Santa Teresinha conta essa viagem dela como algo incrível, porque ela fazia algo também que era incrível. Ela vivia cada momento da sua vida como se fosse o último. Ela vivia intensamente. E ela vivia em Cristo. Ela vivia procurando sempre ser santa, né? E conseguiu. O interessante é porque, para quem não conhece, as irmãs carmelitas, quando elas entram no Carmelo, elas não saem mais. Sim. Então, tipo assim, elas vivem em um lugar para sempre, vamos dizer assim, até a sua morte. Sim. Então, Santa Teresinha, antes de estar no Carmelo, ela aproveitou e viajou tudo que tinha pra viajar. Deu um tour pela Europa. E é raro, né? É raro quando uma irmã é transferida, mas é muito difícil a irmã carmelita ser transferida. E ali elas ficam, né? Depois, durante a sua vida e até depois, né? Dentro ali do convento tem um cemitério, que elas são enterradas ali dentro mesmo. E mandar até um abraço para as irmãs carmelitas ali do convento da Santíssima Trindade, em Trindade, Goiás. Você que não sabe, ali tem um convento das irmãs carmelitas que você pode visitar. Elas sempre estão em oração pelos devotos do Divino Pai Eterno, né? Todas as cartas, todas as intenções que você aí da radiodifusora, também da TV Pai Eterno, todo mundo que nos escuta agora manda para o Pai Eterno, passa pela mão das carmelitas. Elas oram por todo mundo. Um testemunho muito bonito que eu acredito que eu contei uma vez aqui só no programa. Eu tenho uma madrinha ali lá no Carmelo e fazia tempo, assim, eu fui uma vez. Isso que eu ia falar, quem não tem uma madrinha aqui em Goiás lá? Eu tenho uma madrinha. Ixi, eu não tenho ainda. Vou lá depois. Se você não tem, vai lá fazer uma visita para elas, que elas pegam lá uns papéis, faz um sorteio e você recebe a madrinha. E eu fiz isso, eu fui lá, recebi uma madrinha de oração dentro do Carmelo e conversei muito com ela e fiquei quase um ano sem voltar lá. E eu sempre estava ali com ela na cabeça, sempre orando, nunca esqueci dela, sempre nas minhas orações. Quando eu voltei lá, depois de quase um ano, ela me chamou pelo nome, Henderson. Eu falei, irmã, a senhora ainda lembra de mim? E aí ela falou algo que eu lembro até hoje. Ela falou assim, eu rezo por você todos os dias, meu filho. Como eu poderia esquecer? Nossa. E ali eu sei que hoje, inclusive hoje, ela rezou por mim. E se não tiver rezando, não, já rezou agora nas completas, né? Ela já fez a oração por mim. Eu tenho certeza que todos os dias ela está orando por mim. Amém. E acho até interessante para a gente poder reforçar essa questão da força da juventude, a gente pudesse pegar a palavra de Deus, né? Se não me engano, você pode pegar a Bíblia para mim, Marcelo? Ou se você preferir ler, a passagem de Timóteo. Ah, Timóteo está até aberto aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que fala, né? Que ninguém despreze tua jovem idade.
Pois é, e ele ainda fala, ele ainda completa assim, que seja exemplo, né? Aplica-te ao estudo, aplica-te também ao ensinamento. E outra coisa interessante também na palavra é em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que fala assim, jovens, vós sois fortes porque derrotastes o maligno. Então, ou seja assim, a palavra de Deus já fala, tipo assim, que o jovem foi capaz de derrotar o inimigo. Então, tipo assim, a gente vê muito da juventude hoje, tipo assim, o povo descrente da juventude, vamos dizer assim. Os próprios adultos, as pessoas mais velhas falam assim que essa juventude tá perdida. Não sei se você já escutou. Se não, espera até a ceia de Natal, quando você reunir com a sua família e para falar dos seus primos que são mais adolescentes. Eu vejo assim os idosos, as pessoas mais adultas falando assim que a juventude hoje tá perdida, né? Tipo assim, não tem solução. E de fato, tipo assim, eles estão passando por um momento difícil. Eu percebo assim, eu sou catequista de Crisma Jovem, eu vejo assim a incredulidade, a falta de ânimo, a falta de amor que a juventude passa hoje. Então é uma coisa muito complicada. E o jovem, ele próprio é criado achando que ele não vale, vamos dizer assim, bosta nenhuma. Sim, eu não consigo fazer nada, eu sou só um jovem. Mas a própria palavra fala, ninguém vos desprezeis sereis jovens. Você derrotou o maligno, derrotaste o maligno. Interessante que São Paulo, ele escreveu foi para Timóteo, São Timóteo. E Timóteo era um jovem. Porque Timóteo ele foi bispo, eu não me engano, eu não lembro agora de onde ele foi. E ele era uma pessoa muito jovem e o povo falava assim, esse jovem não vai conseguir fazer nada não. Porque o povo tende a valorizar e não... e claro, a gente tem que respeitar os mais velhos. Mas ele fala assim, não, os anciãos naquela época, né, os anciãos que eram os bambambãs. E aí São Paulo escolheu um jovem, todo mundo falava mal, e ele falou assim, ninguém despreze você por ser jovem. E aí fala assim, aplica-te à leitura, aplica-te aos estudos, aplica-te ao ensinamento, seja exemplo para os fiéis. Então, um jovem que é exemplo, um jovem que é, tipo assim, ele é presente, ele mostra a sua vida, né, a sua energia, ele consegue botar fogo no mundo, como Santa Catarina de Sena disse. E vamos falar aqui um pouco também dessa juventude dos jovens, né? Que aqui nessa exortação apostólica, a Cristo Vivit, o Papa fala assim, que ele era o jovem dos jovens. Ele quem? Jesus, porque se a gente for pensar bem, até a vida pública de Jesus ali, depois que ele recebe o batismo no Rio Jordão, antes ele era comum, ele era uma pessoa comum. E que nos leva, o Papa Francisco traz essa reflexão, que nos leva a pensar, e eu imagino que não seria diferente, que Jesus era uma pessoa comum, um jovem comum, assim, nas suas atividades, no seu relacionamento com a família, no seu relacionamento ali na aldeia que ele vivia, vamos dizer assim, né? Com os próximos. Jesus teve uma profissão, né? Então era o filho de José, o carpinteiro, então ele herdou essa profissão do pai. Então ele gastou a sua juventude ali. Ele não teve uma vida oculta, vamos dizer assim, né? Ele estava no meio do povo. Tanto é que quando ele já sai para evangelizar, para fazer os milagres, enfim, após o batismo, o povo fala assim, mas filho de José? Mas como assim? Ele não é o filho do carpinteiro. Então que eu trago pra mim, né? Que ele estava no meio do povo. Ele era. Então, assim, se a galera, vamos dizer assim, a galera, né, da época dele ia pescar, ele ia pescar. Se tem, como a gente fala assim, tem uma confraternização, um churrasco, ele estava lá também no meio, com o povo, com a idade dele, com aquilo, né? Toda aquela, vamos dizer assim, aquilo daquele tempo que eles faziam, né, como jovens, Jesus estava ali. Então, a exemplo dele, ele sempre foi um homem trabalhador, um jovem destinado, né, disposto. Eu acho que nós, jovens, precisamos ter essa disposição, correr atrás dos nossos sonhos, sim, estar atento à voz de Deus, claro. E Jesus, ele utilizava muito também da sua sabedoria. Isso. E é importante, ele sempre falava e dava bronca, e eu acho isso muito bonito também. Que um jovem que ensina outros jovens. E assim, falando disso, né, de Jesus, hoje nós como jovens, trazendo o que o Henderson acabou de falar, nós temos que evangelizar. Qual é a nossa força, né? O apostolado da amizade que nós podemos usar, né? Um jovem evangelizando outro jovem e assim vai plantando uma semente, né? Aqui no parágrafo 66, Papa Francisco fala assim, ó, o coração de cada jovem deve ser, portanto, considerado terra sagrada, portador de semente
de vida divina. Olha o quão é belo isso, né? Uma terra sagrada, que é no coração, por mais que nós temos dificuldades, hoje tem um relativismo que entra, é muita informação, né? A tecnologia, assim, nossa, na minha época de adolescente, custava ter o MSN, gente. Tinha que ir na Lan House. Hoje é tudo... Orkut. Tudo isso. A geração de hoje não sabe o que é ter um Orkut. Hoje é muita informação, tudo rápido, mas nós aqui, o Mr. Santos, todos os grupos aqui do Santuário, os ouvintes da Difusora, a Difusora é um exemplo disso, né? A web rádio aqui. Tem isso, lançar a semente no coração do jovem, porque é uma terra sagrada. Inclusive, eu acho que o ponto de partida inicial que a gente tem para evangelizar o jovem é mostrar para ele o potencial que ele tem. Quando a gente fala sobre esse potencial do jovem, eu lembro muito da passagem de Lucas 13, que é da mulher encurvada. Para quem não sabe o que eu estou falando, Jesus estava no templo e existia uma mulher que estava possuída por um espírito maligno e ela andava encurvada. Ela não conseguia olhar para cima. Ela ficava sempre, tipo assim, abaixada, sempre inclinada. E ela vivia lamentando aí para todo lado. Imagina você que pode olhar para cima, ficar encurvado assim. E detalhe, é interessante porque a leitura fala que ela ficava encurvada por 18 anos. O número 18 é até providencial nesse sentido, que a gente pode fazer a gente pode fazer o contexto assim com a idade do jovem. Uma pessoa com 18 anos é uma pessoa jovem. O que acontece? Ela não conseguia olhar para o céu. Ela não conseguia olhar para o alto. Ela estava constantemente condenada a ficar olhando para o chão. E aí depois, quando Jesus liberta ela, aí ela consegue se levantar e consegue olhar para o céu, consegue perceber as maravilhas. Eu vejo que o jovem hoje está tipo essa mulher encurvada. São pessoas que têm muita energia, são pessoas que têm muito potencial, mas vivem encurvado, com a cabeça para baixo, no pecado, no desânimo, no relativismo, na depressão, e não percebe o real potencial que eles têm. Sim, nós temos que acreditar, né, em Cristo, confiar nele, principalmente em todos os nossos dons que nós recebemos do Senhor, através, né, do Espírito Santo, e utilizar desses dons que nós temos e utilizar dos dons do Espírito Santo para evangelizar como jovem, evangelizar como pessoas cristãs, e pessoas cristãs batizadas no Senhor. Você, se não é batizado, Jesus está te convidando hoje para você vir se batizar nas águas do Rio Jordão, assim como Jesus Cristo batizou, porque a água é esse simbolismo. Bom, eu agradeço muito, infelizmente nosso tempo aqui está chegando ao fim, que o Padre Rodrigo vai vir agora com a oração das completas e também a bênção final. Então, nossa participação chegou ao fim, mas o Padre Rodrigo vai dar a bênção ainda. Vai fazer oração, vai dar a bênção da água, vai dar a bênção dos objetos, a bênção em tempos de pandemia. Então, pegue aí os seus objetos, pegue aí a sua água para receber a bênção de Jesus Eucarístico. Muito obrigado por esse podcast, por essa conversa tão especial aqui. Eu não vou mentir, eu fico esperando sexta-feira, né, pra gente ter esse papo bem jovem, bem descontraído, bem legal aqui no programa Por uma Família Melhor. Muito obrigado. A gente agradece mais uma vez pelo convite e aguardamos vocês aqui semana que vem. Vamos deixar aqui as nossas redes sociais, nossa forma de contato também para você estar acompanhando a nosso apostolado, nossa evangelização. Nosso Instagram nós estamos mrsantos.podcast, só pesquisar lá que você tem acesso a todos os links, as plataformas, os podcasts que já gravamos. E se você quiser mandar um e-mail, quiser mandar seu testemunho, alguma sugestão, mrsantos.podcast@gmail.com, você pode achar a gente. Troca uma mensagem com a gente. A gente é legal, né, Marcelo? A gente tenta ser, né? Gente, o Instagram deles é excelente, pode seguir lá. Rafael, rei dos memes. E também deixar aqui, da nossa basílica, os grupos de jovens que nós temos aqui, antes de dar tchau. Temos o Ágape no sábado, né, à noite. Nós temos o MJ e o Discípulos, que é um grupo maior para 18 anos, às quintas-feiras. E no sábado à tarde tem uma experiência, que é um grupo da catequese. Então, se você, jovem, tá aí solitário, sozinho, não tem um grupo de oração, vem aqui para o Santuário, que aqui tem vários, para todas as idades, para todos os gostos. Sejam bem-vindos desde já e muito obrigado, gente. Até sexta. Obrigado, gente. Amanhã tem um programa especial aqui. Amanhã vai ter Por uma Família Real. Amanhã e no domingo também. Então, trazendo um tema muito especial, uma formação bem especial aqui no programa Por uma Família Melhor. Quem vai conduzir amanhã e também parte do programa no domingo
que é da 1h da tarde até as 3h da tarde, é o Thiago Benetti e a Bárbara, que vem trazer um tema super especial para vocês. Então, tchau e até na segunda-feira, né, que eu vou estar aqui. Tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair,
e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora, porque vós, ó Senhor, e porreis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei meu sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Da profecia de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Tu, Senhor, está no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações,
uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família
e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa. Força, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa. Força, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.